Deus fala tremendamente através da sua palavra, através dessa carta, glória a Deus, que nos leva ao entendimento da vontade de Deus para nossas vidas, e nos leva ao entendimento a toda a igreja, que todos estão aqui para servir e não para ser servidos, que todos devem estar aqui para se submeter à vontade de Deus e não fazer a sua própria vontade. Então observamos, os dias são difíceis, são maus, são dias trabalhosos, glória a Deus, aleluia. Não diz a palavra do Senhor nosso Deus: não vos prendei ao jugo desigual. Presta bem atenção, igreja, com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, irmãos, que nós começamos na noite desse dia a entender e compreender através dessa palavra. Glória a Deus, que desde o dia em que o Senhor Ele nos chamou, oh glória, das trevas, do lamaçal do pecado, né? Ele nos lavou com as águas sanadoras, Ele nos purificou com o sangue carmesim e nos colocou sobre uma rocha, sobre um lugar de destaque. Então presta atenção, e assim sendo, e crendo sobre a palavra do Senhor, como ela se nos diz, nós fomos chamados, nós fomos separados para sermos a diferença. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. No entanto, as igrejas têm se comportado de maneira, cada um segundo a sua própria vontade, entendimento ou querer. É muito importante, irmãos, que percebamos que há uma diferença, que comunhão há entre o justo e o injusto. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Que comunhão há. É o que diz a palavra do Senhor, meus Deus. Assim como diz, glória a Deus, assim em 2 Coríntios 6, 14 e 15, também diz o Salmo 1: bem-aventurado é o homem, varão ou varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Não podemos tornar as coisas que não são como se fossem. Nós não podemos viver nesse mundo como vivíamos no passado, como vive, aleluia, glória a Deus, as pessoas aí fora. É preciso que tenha esse entendimento, glória, que quem vive na presença do Altíssimo vive, glória a Deus, aleluia, de forma diferente. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só Ele de glória e de exaltação. Ele nos chamou para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Como é que eu posso, irmãos, viver nesse mundo com o entendimento de que, por exemplo, essa festança que está havendo aí,
Nós temos um mês todo onde podemos comer o milho, tudo que a terra produz. Então, por que nos dias alusivos da cultura eu tenho que estar me projetando uma coisa dessa natureza como se fosse normal ou natural? Ou eu tenho que fazer na minha casa lá um banquete onde eu vou trabalhar e servir as comidas juninas em função de uma data comemorativa ao paganismo? Quando eu preciso entender, comer eu posso, mas eu não tenho que fazer esse tipo de reunião, porque Deus nos chamou para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Você pode dizer amém? Então, não pode haver essa comunhão. Mas pastor, nós estamos no mundo. Não tem como você não conviver com o incrédulo, com o perverso. Não tem como você não conviver com a adúltera. Não tem como você não conviver com o homicida que ali tem sim. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter um entendimento que quem pratica tais coisas não fala a mesma língua que eu e você. Quem pratica tais coisas não tem a mesma linha de raciocínio e pensamento de que eu e você. Por isso Amós diz: poderá dois andar junto, se não tiver a mesma linha de pensamento, o mesmo entendimento, não pode, nunca vai poder, aleluia, nunca vai dar certo. Glória a Deus. Percebemos que tem muitas jovens procurando casar com jovens servas com jovens incrédulos, porque simplesmente foi atraída, quem sabe, pelo jeito de ser, pela beleza, pela forma de agir, mas sai dizendo e convencido que eu vou lutar, vou falar com Deus e ele um dia vai servir a Deus. Muito difícil isso acontecer. Normalmente acontece das mulheres ir e não eles ir. Por que isso acontece? Porque, irmãos, quando assim sucede alguém, já está quebrando os ensinamentos, abrindo mão dos ensinamentos, porque a palavra do Senhor nos ensina que os que são de Deus ouve a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor nos ensina que houve um tempo em que os servos do Senhor, os filhos de Israel, procuraram mulheres de outras nações pagãs, casaram, tiveram filho, e depois o Senhor mandou que eles abrissem mão de todas elas. Foi o preço. E por que isso aconteceu? Porque buscaram mulheres como Isaú, aonde não deviam ter ido buscar. Entendeu? Meu Deus. Então, voltando aqui, só lendo o texto mais uma vez, ele diz: não vos prendeis a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem o justo com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Vós é que concordais, ou que concórdia há entre Cristo e Belial, ou o que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Nós não participamos, aleluia, glória a Deus, de nada pautado de fé. A igreja, glória a Deus, a época, aleluia, glória a Deus, ela tinha alguns favorecimentos, algumas melhorias. A Bíblia diz que era uma igreja que amava, mas havia coisas na igreja que não eram para acontecer. Vamos entender aqui, o glória, aleluia. Tiatira, da 7 cartas,
igreja da Ásia Menor. A de Tiatira é mais extensa. A cidade de Tiatira não era